Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos nesta noite, nesse sábado de Aleluia, do ano de 2021, onde nós, reunidos virtualmente, né? Hoje nós estamos na nossa 129ª palestra virtual e hoje receberemos o nosso querido amigo Paulo Cartagena. Mas antes de passar a palavra para Paulo fazer a sua palestra, vamos pedir ao nosso irmão Rildo para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai amado. Que seja. Boa noite, meus irmãos. Sabemos que o Espiritismo é a luz do mundo e o caminho para Jesus. Nessa noite maravilhosa, meus irmãos, elevemos nosso pensamento a Jesus, que passamos o ano inteiro pensando, falando em Jesus, e este foi um momento em que ele trouxe os maiores ensinamentos para a nossa vida. Queridos irmãos, aqui, neste momento, pedimos a Ti, Jesus amado, que nos dê força e coragem para continuarmos na nossa jornada do dia a dia. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos conceda muita saúde, muita inteligência, para que possamos, Senhor, honrar o nosso compromisso que nós a Ti pedimos para cumprir nesse plano. Hoje, Jesus amado, pedimos que não abandone, procure sempre, Jesus, dar coragem àqueles irmãos que passam por tantas necessidades, que eles possam reconhecer a sua missão e se resignem. Faça com que, Jesus, afaste o egoísmo, a ambição da cabeça dos homens, para que possamos colocar o amor eterno no coração e que possamos, dia após dia, seguir com o Teu Evangelho, fazendo a caridade, que sem ela não há a salvação. Jesus amado, pedimos também que ilumine hoje as ideias, os pensamentos do nosso irmão Paulo, que irá falar de uma passagem tão importante na nossa vida, do nosso ensinamento e da nossa evolução, que é a reencarnação. Jesus amado, pedimos também que, na medida do possível, Senhor, possa derramar a Tua energia positiva junto com todos os Teus irmãos, nossos irmãos de luz, em nossas águas que estão hoje postas, que sejam fluidificadas com a necessidade do nosso corpo e do nosso espírito. E assim, Mestre amado, pedimos permissão e passo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que possa conduzir os trabalhos da noite de hoje na Tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece do nosso irmão Rildo, pedimos permissão a Deus, a Jesus, nosso irmão amado, para iniciarmos a palestra da noite de hoje, do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Como eu disse anteriormente, nós teremos agora a nossa 129ª palestra virtual, e quem irá fazer o nosso amigo, companheiro de casa, Paulo Cartagena, que nos traz como tema a reencarnação. E num dia muito importante, já que amanhã é dia em que celebramos a Páscoa, essa data tão importante para os judeus e para nós cristãos, quando Jesus aparece para Maria Madalena, nos dando uma prova, um testemunho de que a vida continua na pós-morte do corpo material. Então, falar de reencarnação no dia de hoje é muito agradável, é muito importante, nos mostrando que o nascer, o morrer, o renascer, esse ciclo de vidas sucessivas,
esse ciclo maravilhoso, né? Essa coisa fantástica que é o nascer, morrer, renascer, nos permite a oportunidade de um novo recomeço a cada ciclo desse que se reinicia. Então, estamos ansiosos, Paulo, pela sua palestra. Uma boa palestra e que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, te abençoe sempre. Contamos com o apoio da espiritualidade amiga também, trabalhadora da casa, os nossos protetores espirituais. Muita paz, e a palavra está com você, Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigado, queridos Douglas, Hildo, Rogério, Luiz. E boa noite a todos que estão aqui, né, assistindo este estudo, né, esta live. É com muita alegria, né? Eu gosto muito dessa palavra e desse sentimento que é alegria. A alegria já foi tema de palestra minha. É com muita alegria que a gente está aqui dividindo esse espaço, né, de aprendizagem, né, dessa doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também de muita responsabilidade, né? E hoje, um sábado de aleluia, né, como colocou aí o querido Douglas. E eu trouxe a reencarnação porque é um dos meus temas favoritos também de estudo, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é uma temática que alimenta muita dúvida ainda, né, nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, esclarece muita coisa da vida, né? Eu acredito que as diferenças da vida, as variáveis, eu só consegui entender a partir do estudo do mecanismo da reencarnação. Eu pude entender a justiça de Deus, porque a reencarnação é, acima de tudo, a prova da justiça de Deus, do infinito amor que ele tem por todos nós, né? Com a reencarnação foi que eu pude entender por que uns nascem com saúde, outros com pouquinha saúde ou menos saúde, por que uns nascem em famílias unidas e amorosas, outros, né, nascem em famílias com tanto problema de relacionamento e convivência, por que uns parecem ter mais aptidões, outros menos aptidões, por que para uns a vida parece oferecer mais obstáculos, para outros menos dificuldades, né? Então, só a reencarnação é que me fez entender, né, essas diferenças, essas variáveis da vida. E de uma forma muito, de uma forma muito profunda, de uma forma muito, ao mesmo tempo, clara, objetiva e, eu diria que justa, né? De uma forma científica, né? Porque isso é uma característica do espiritismo, né? De uma forma racional, científica e filosoficamente falando, né? A reencarnação, ela explica muita coisa da vida, né? Para começar, eu acho que a gente precisa iniciar a nossa análise com a criação dos espíritos. Em primeiro lugar, todos nós somos espíritos, né? Cada um de nós é um espírito. A gente não tem espírito, a gente é espírito. É o que a gente é de verdade, a nossa essência, que é um ser inteligente e imortal, né? A gente tem corpo físico, a gente tem perispírito, mas a gente é espírito, essencialmente, né? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, todos nós fomos criados partindo da mesma condição, sem maldade e sem conhecimento, né? E Deus continua criando espíritos. Eu estou conversando com vocês nesse momento e Deus continua criando espíritos. Isso não foi algo que ocorreu há bilhões de anos atrás e cessou. Não. Eu estou conversando com você nesse momento e, nesse momento, Deus continua criando espíritos. Na verdade, meus irmãos, quando a gente fala que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quando nós fomos criados simples e ignorantes, de verdade, nós não éramos nenhum espírito ainda. Nós éramos o chamado princípio inteligente, que eu vou aqui simbolicamente chamar de a sementinha que depois vai evoluir, vai se transformar no espírito, né? Então, nós fomos criados princípio inteligente. É o princípio inteligente, a sementinha, que vai se transformar posteriormente na nossa essência, que é o espírito, né? Que partiu dessa condição. E o princípio inteligente, ele começa a viajar nos reinos da natureza, até ele atingir a condição espiritual.
ele vai passar por um processo de maturação, de evolução, de mutação físico-química, vibracional e de evolução mesmo, né? De relaboração. Esse é o termo mais preciso, né? Então, ele começa habitando um reino mineral, das águas, né? Das pedrinhas, os minérios. E ali o princípio inteligente, ele adquire uma faculdade, que é a energia, certo? Passa-se o tempo, né? A natureza não dá saltos. Essa evolução, esse processo de reelaboração, de transformação, de mutação, de evolução, é muito lento, uma média de 1,5 milhão de anos, né? Esse princípio inteligente, ele passa a habitar, ele sai do reino mineral e, com a evolução que ele adquiriu, ele passa a habitar o reino vegetal, o reino das plantinhas, né, das árvores, e ali ele preserva a energia que ele adquiriu no reino mineral e adquire uma nova faculdade que é a sensibilidade, né? As plantas são dotadas de energia e sensibilidade. Mais uma vez, processo de evolução, não é do dia para a noite, a natureza não dá saltos. Aquele princípio inteligente, ele deixa de habitar o reino vegetal e passa a habitar o reino animal, onde ele preserva a energia que ele adquiriu no reino mineral, preserva a sensibilidade que ele adquiriu no reino vegetal e ele adquire novas faculdades, né? O instinto e um princípio rudimentar de inteligência. Os animais têm energia, sensibilidade, instinto e um princípio rudimentar de inteligência. É interessante que alguns animais, eles também têm a capacidade de perceber o mundo espiritual, que não os tornam médiums, né? É diferente. Médium significa intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O animal, ele não tem linguagem, ele não tem evolução, ele não tem raciocínio para decodificar e ser intermediário de comunicação. Mas alguns animais conseguem perceber espíritos, como é o caso dos cães, dos cavalos, né? Eles conseguem perceber o mundo espiritual, o que não quer dizer que eles sejam médios, é bem diferente, né? Então, o animal tem energia, sensibilidade, instinto, um princípio rudimentar de inteligência, e alguns percebem os espíritos, não necessariamente sendo médiuns, uma vez que a mediunidade é uma faculdade inerente ao organismo humano, né? É peculiar ao ser humano a mediunidade, não aos animais, certo? E aí, finalmente, depois de viajar os reinos, né, mineral, vegetal, animal, aí, depois de passar por todo este processo de reelaboração, de evolução, o princípio inteligente finalmente adquire a condição espiritual. Aí ele se torna espírito. Tornando-se espírito, a partir daquele momento, todas as encarnações serão no mundo nominal, o mundo dos seres humanos. O ser humano é dotado de energia, sensibilidade, instinto, inteligência raciocinada, né? E mediunidade, além de outras faculdades sensoriais que nós sequer desconfiamos que temos, né? Que se expressa muito mais com o espírito desencarnado do que encarnado. Esse corpo físico, esse corpo somático que nós temos, né? O corpo físico, ele é objeto para a evolução do espírito, ele é um objeto de adaptação para o espírito no mundo material, mas ele também, por ser um corpo denso, pesado, ele termina dificultando a expressão de todas as faculdades do espírito. Então, o espírito tem outras faculdades, né, que o nosso corpo físico termina, de certa forma, ocultando ou dificultando um pouco a potencialização de todas as nossas faculdades. Enquanto espíritos desencarnados, praticamente todas as nossas faculdades, principalmente quando somos espíritos mais evoluídos, né, quando nos tornamos espíritos mais evoluídos,
isso se desenvolve, se expressa de uma maneira muito maior do que enquanto encarnados. Uma vez encarnado num corpo humano, o espírito, até atingir a pureza espiritual, a perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus, dali para frente, sempre vai reencarnar em corpos humanos. Sempre. Né? E por que eu estou analisando esse aspecto? Porque, meus irmãos, a metempsicose, que é aquela filosofia de entender de que eu posso vir numa vida como humano, na outra como uma pedra, um animalzinho, como um riacho, como um vento, como uma folha. Isso é um equívoco, né? Nós, espíritas, cristãos espíritas, respeitamos, né, quem acredita em doutrinas e filosofias milenares que fomentam, né, a questão da metempsicose, mas o espiritismo ele refuta, ele nega completamente essa possibilidade, porque uma das leis divinas é a lei do progresso, jamais a do retrocesso. Com todo respeito aos demais seres da criação, e nós devemos ter respeito e amor por eles, como tinha Francisco de Assis, né? Padroeiro da ecologia, irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, irmã Borboleta, irmã Chuva, né? Mas os demais seres da criação são, na hierarquia evolutiva do universo, inferiores aos humanos. Então, eu não posso admitir que numa encarnação eu venha como um ser humano e numa outra encarnação eu venha como uma pedra, uma erva, um riacho, um animalzinho. Não, porque aí a gente estaria contrariando a lei divina de progresso e admitindo o retrocesso, o que efetivamente não ocorre. Né? Então, a metempsicose é um equívoco, embora nós respeitamos toda a fé séria, sincera e toda a expressão cultural que não venha a ferir o bem, certo? Então, uma vez encarnado em corpo humano, dali até atingir a pureza espiritual, a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus, dali sempre em corpos humanos, certo? Vejam só, meus irmãos. É interessante que a gente foi simples e ignorante, como a gente colocou, mas Deus depositou também no nosso princípio espiritual, né, as virtudes. As virtudes nós desenvolvemos. É como uma sementinha que você cuida, né, na terra, para ela germinar, se tornar uma bela flor, uma bela árvore. Né? Então, as virtudes, de certa forma, já se encontram no espírito, nós as desenvolvemos. Mas é interessante a gente analisar também que quando nós temos as nossas primeiras encarnações, né, normalmente são em mundos primitivos. A Terra um dia foi mundo primitivo. Né? O que é que faz, Paulo, com que o mundo ele seja classificado como mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo de bem-aventuranças e de felicidade, né? Mundo de perfeição? É o grau de evolução dos seus habitantes. Né? O grau de evolução dos seus habitantes é que faz com que a espiritualidade, ou nós mesmos espíritas, né, possamos didaticamente classificar os planetas, né, os mundos. Pois bem, nas nossas primeiras encarnações, nós encarnamos em mundos primitivos. Era a fase em que, por exemplo, nós éramos humanos das cavernas, né? Homens e mulheres das cavernas. A primeira espécie humana encarnada aqui na Terra era Australopithecus, certo? Surgiu no continente africano. E a primeira espécie humana, ela não sabia nem ficar em pé. Né? Ficar em pé foi uma conquista. Foi quando nós evoluímos para a condição de Homo erectus, né? O homem, o ser humano, sabe ficar em pé. Então, ficar em pé foi uma conquista, foi uma revolução para a humanidade. Foi uma evolução e uma revolução, assim como a descoberta do fogo nesse período. Né? Então, quando nós éramos humanos das cavernas, ali o mundo era primitivo, porque eram as nossas primeiras experiências encarnatórias. Homens e mulheres que não sabiam ficar em pé, que não sabiam falar, emitiam sons, urravam,
grunhiam, semelhante aos animais, corpo coberto de pelos, caixa craniana larga, dentes caninos muito salientes, né? Não, a gente tem uma aparência bem diferente e do ponto de vista intelectual, cognitivo, também muito, uma evolução muito simples, né? Porque é aquilo que os espíritos chamam simbolicamente de infância espiritual. Infância no sentido de pouca experiência, tá? Eu nem vou dizer a vocês que é infância no sentido literal, porque tem crianças que são mais evoluídas do que adultos, tem crianças que têm uma bagagem de encarnações muito maior do que adultos, e não é só em quantidade, não, muitas encarnações não, é em qualidade mesmo. Muitas encarnações que foram bem aproveitadas com estudo, com desenvolvimento cognitivo e com prática de boas ações também, né? Então, tem crianças, meninos prodígio, como o Mozart, né? Grande gênio da música clássica, Wolfgang Amadeus Mozart, que reencarnou na Áustria, na época Império Habsburgo, que aos 4, 5 anos de idade já compunha, já tocava sinfonias e excursionava pela Europa, né? Encantando as cortes. Então, um menino prodígio desse é um espírito que tinha, né, uma bagagem de muitas reencarnações, mas não era só em quantidade, não, era em qualidade também. Mas o que eu quero falar aqui, que os próprios espíritos chamam de infância espiritual, é no sentido de pouca experiência. Então, nas nossas primeiras encarnações, provavelmente como homens e mulheres das cavernas, dos mundos primitivos, né, nós agíamos muito mais pelo instinto do que pela racionalidade. Não que o instinto seja desprovido de inteligência. O instinto é uma inteligência automática, né? Não é uma inteligência do nosso livre-arbítrio, por exemplo. O instinto, por exemplo, o instinto de conservação da própria vida, o instinto da fome, né? O instinto do medo, enfim. Isso aí é um automatismo, é uma inteligência automática, é quase um piloto automático que a gente tem, tá certo? Mas não é totalmente desprovido de inteligência. No entanto, nós não tínhamos aquela inteligência raciocinada super desenvolvida. Ainda que Deus, já nas nossas primeiras encarnações, Deus já havia nos dado o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, o que é que ocorreu? Nós passamos a ter a liberdade de escolha, de tomar decisões, de agir, só que como a gente era pouco experiente, né, em termos de encarnação, pouco desenvolvidos mesmo, né, pouco experientes, acabamos, já nas nossas primeiras encarnações, adquirindo imperfeições, impurezas. As virtudes, ainda que a gente tenha sido criado simples e ignorante, as virtudes já estavam, aquelas sementinhas já estavam lá latentes, né, no nosso espírito, no espírito, melhor dizendo, né? E as imperfeições nós acabamos adquirindo com o uso do livre-arbítrio. Deus, então, criou um mecanismo chamado reencarnação para ir purificando os espíritos. A reencarnação é uma purificação do espírito, é o burilamento do espírito, né? Meu pai gosta muito dessa expressão, burilamento. E o que é como o escultor, a reencarnação é como um escultor, né? O espírito da gente é como se fosse aquela pedra bruta que o escultor, com o seu talento, no caso do escultor, a reencarnação, vai lapidando e vai transformando numa escultura belíssima, até a gente atingir a pureza espiritual, que é uma espécie de obra de arte, quando a gente se torna uma obra de arte espiritual, né? Então, a reencarnação, ela nada mais é do que a purificação, o burilamento, o amadurecimento do espírito. Aí Kardec, muito sabiamente, né, ele questionou o espírito em verdade. Podemos admitir, então, que alguns espíritos, logo nas suas primeiras encarnações, poucas imperfeições, ou quase nenhuma imperfeição adquiriram, e esses espíritos, eles também precisam da reencarnação? E aí o espírito em verdade, ele respondeu que sim, porque na verdade a reencarnação é um mecanismo que Deus criou, não para os espíritos apenas muito imperfeitos ou desviados, né, teoricamente,
mas sim um mecanismo, sobretudo, para a evolução de todos os espíritos. De forma que aquele espírito que tem poucas imperfeições, ele precisa da reencarnação para amadurecer intelectualmente, para amadurecer moralmente e para atingir a perfeição mais rapidamente. Né? Então, a reencarnação é para todos os espíritos, não apenas para os desviados ou muito imperfeitos, né? É para todos os espíritos, certo? Ela é um mecanismo de evolução. Ninguém, meus irmãos, reencarna para sofrer. Né? É muito propagada a questão do karma, né? E a gente precisa sofrer. Na verdade, nós não, assim, ninguém reencarna para sofrer, não. Né? O sofrimento é inerente à aprendizagem. A gente, quando é bebê, a gente vai aprender a andar, a gente não cai, não tropeça, né? Machuca, sente dor, bate a cabeça, bate o joelho, sente dor. Quando vai se aprender a andar de bicicleta, não corre risco de cair da bicicleta para aprender, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, infelizmente corre risco de bater, né, o carro acidentalmente. Quer dizer, faz parte. Então, a dor é inerente ao processo, né, de aprendizagem. Muito se questiona, mas a gente não poderia aprender só pelo amor e pelo conhecimento? Eu acho que a gente ainda pode aprender muito pelo amor e pelo conhecimento. Mas reencarnar num mundo como esse, ou nas suas primeiras encarnações, é quase impossível, né? Não se experimentar alguma dor física ou moral, porque faz parte do processo pedagógico, né, de burilamento do espírito. Então, o sofrimento é uma consequência natural da aprendizagem. Imagine reencarnar num planeta como o nosso, que já foi muito primitivo, que hoje é expiação e provas na transição para a regeneração, e essa transição não é uma transição rápida, né? Isso deve durar uns 300 anos, mais ou menos. A natureza não dá saltos. Então, meus irmãos, está sujeito, né? Como a gente diz, né, no ditado popular, quem está na chuva é para se molhar. Então, reencarnou num planeta como o nosso aqui, está sujeito a dores, a sofrimentos, né? Enfim, agora é fato que o sofrimento ele é uma consequência também dos nossos erros. Fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Eu aprendi muito com erros e continuo aprendendo. Continuo aprendendo e vou aprender com outros erros. Né? Para tudo na vida, a gente aprende. Teve situações na minha vida que eu aprendi através da leitura, do estudo, da pesquisa, do amor também, mas muita coisa aprendi através dos meus erros, dos meus equívocos, das minhas escolhas erradas, dos meus tropeços, das minhas tomadas de decisões equivocadas. Umas vezes por imaturidade, outras vezes por teimosia mesmo minha, por estar convicto que estava tomando a decisão correta e não estava. Isso faz parte, o sofrimento faz parte. Espero não ter tantas convicções assim para poder aprender mais, né? E menos pela dor. Porque dizem que os sábios eles têm mais dúvidas do que convicções, né? A filosofia costuma pregar dessa forma, principalmente Aristóteles, né? Aristóteles e Sócrates pregavam muito essa questão de que o sábio ele questiona, né? Ele duvida, mas quando a gente tem convicção demais em tudo, a gente acaba tropeçando nos próprios erros também. Né? Então vejam só, meus irmãos, no intervalo de uma encarnação para outra, existe uma situação chamada erraticidade. O que é erraticidade? Né? É justamente o intervalo de uma encarnação para outra. Quando ocorre a morte biológica, inicia-se o desenlace, o desencarne. Né? O corpo físico ele vai se entrando em processo de deteriorização, né? O espírito ele vai aos poucos se desenlaçando, né? Se for um espírito uma boa evolução, vai desencarnar até antes da morte física total, né? Quando o processo da morte física está iniciando, o espírito, quando ele é evoluído, ele já desencarnou. Mas quando o espírito é muito materialista, materializado, tem muitos compromissos, né? Pouca evolução
seja mais lento, o desencarne seja mais devagar e mais conturbado também, né? Então, primeiro, morte biológica, morte do corpo físico, processo de desenlace, né? Chegada no mundo espiritual. Dependendo da vida que a gente levou, a gente pode ter uma chegada no mundo espiritual tranquila ou atribulada, certo? Vejam só, levamos da vida a vida que levamos. Então, assim, se eu vivi uma vida, principalmente para minha reforma íntima, para minha evolução, para fazer o bem às pessoas, para me desenvolver culturalmente, intelectualmente, né? Principalmente a questão moral. Se eu devotei a minha vida à prática incessante da caridade, a tendência é que eu tenha uma chegada no mundo espiritual mais tranquila, né? É como um despertar, né? Você vai acordando aos poucos. Se tivermos o merecimento, podemos ser recebidos no plano espiritual por alguém muito querido que desencarnou antes da gente, pai, uma mãe, um irmão, um grande amigo, um primo. Um grande amigo a gente teve aqui na Terra, um avô, um bisavô, né? Alguém que a gente amou muito. Se a gente tiver o merecimento, a gente pode ser recebido por uma pessoa dessa, ou até por mais de um. Vejam que festa, né? A alegria do reencontro. O que vai facilitar a readaptação no mundo espiritual também, né? É muito legal. Acho que não tem aquela sensação, quando a gente chega num lugar novo, um ambiente de trabalho, de estudo, né? Quando você já tem alguém ali que você conhece, a adaptação não é mais fácil, né? Não é mais fácil do que você ir para um ambiente novo, que você tem que fazer amizades novas, sentir primeiro onde é que você está, conhecer as pessoas. Imagina o plano espiritual, a gente tendo essa felicidade, né? Desencarnar, chegar no plano espiritual e ter alguém já para facilitar a gente, receber a gente e facilitar a gente a adaptação lá ao mundo espiritual. Pois bem, a gente pode ser, como eu falei, recebido por um ente querido, mas a gente também pode chegar lá perturbado, né, sem entender o que está acontecendo. Talvez despertar numa região sombria, pesada, densa. Mas aí isso ocorre principalmente para quem viveu uma vida muito materialista, muito sem boas ações, né? Voltada para o mal, para uma vida só de excessos, de prazeres, uma vida mundana em excesso. É mais provável, uma vida errada mesmo, né? Aí a gente pode despertar em regiões espirituais densas, pesadas, negativas, né? Como é o caso do umbral, né? Lama, locais de odor, né? Espíritos sentindo dores, né? Gemendo de dores, enfim. Vai depender da vida que a gente levou, meus irmãos, tá certo? Se a gente, como eu falei, se a gente tiver uma vida voltada para a prática do bem, para a nossa reforma, aí a tendência é a gente ter um momento de perturbação muito curto, não ter, ou até despertar no plano espiritual, né? Como é o caso daquela autora, né, Patrícia, né? Ela narra no Violetas na Janela a chegada no plano espiritual dela, é uma chegada belíssima, né? Tranquila, foi como se ela estivesse despertando. Dormindo, estava dormindo e acordou, né? É belíssima, né? Quem dera todos nós tenhamos o merecimento de chegar no plano espiritual dessa forma. Pois bem, a esse intervalo chama erraticidade. Na erraticidade, a gente pode, né, depois dessa chegada ao plano espiritual, a gente vai habitar cidades, colônias espirituais. Eu falei ainda há pouco que alguns podem viver em regiões muito densas, muito pesadas, né? Mas eles não vão sofrer ali eternamente, né? Deus é Pai e é um Pai amoroso. Certamente, em algum momento, Deus vai enviar equipes da espiritualidade de luz para resgatar, né, esses espíritos que estão nas zonas umbralinas, nas outras dimensões negativas, né, densas, pesadas. E aí, tomara que a gente não vá de maca, né, para não dar trabalho para os espíritos. Tomara que a gente não vá de maca para não dar esse trabalhão para os espíritos, né? E vamos habitar cidades, colônias espirituais. Se a gente chegar no plano espiritual numa condição muito difícil, a tendência é a gente começar habitando hospitais, né,
no plano espiritual, onde a gente vai primeiro se tratar, recuperar as nossas energias, né? Reconstituir o perispírito. Vocês lembram de André Luiz, nosso lá? Né? O que é que André Luiz narrou? As dores no abdômen que ele tinha, porque ele desencarnou com um problema no aparelho digestivo, né? Lísias teve que reconstituir, junto com os médicos da espiritualidade, o perispírito de André Luiz, que estava extremamente avariado, né? Com o desencarne que ele teve por conta da doença no aparelho digestivo. Estava bem avariado, bem destruído mesmo, e aquilo ali, além de reconstituir perispiritualmente o aparelho digestivo de André Luiz, cessaram as dores, né, que ele sentia ainda por conta da causa do desencarne dele. Então, a princípio, a gente vai ser tratado, né? Tratado, se a gente chegar nesse tipo de condição, em hospitais, para depois a gente começar a habitar realmente as cidades, né, as colônias, onde a vida daqui é uma sombra pálida do que ocorre lá, onde a gente vai poder frequentar universidades, escolas, locais de trabalho, conservatórios de música, praças, né? A gente vai continuar a nossa evolução lá, estudar, trabalhar, né? Se preparar para o retorno, para o reencarne. E aí, meus irmãos, esse tempo na erraticidade varia muito de acordo com a necessidade e a evolução de cada espírito, né? Isso pode durar horas ou o tempo que a gente teria numa encarnação aqui na Terra. Depende da necessidade do grau de evolutivo de cada um, né? Isso quem vai avaliar é Deus e a espiritualidade superior. Eu posso passar horas na erraticidade ou posso passar o tempo que eu passaria numa encarnação aqui na Terra. 30 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos. Depende, né? Depende da necessidade de cada um. Mas vai chegar um momento, depois de habitar as cidades, né, as colônias espirituais, vai chegar um momento em que nós seremos convidados para uma nova oportunidade na vida material, na carne. Seremos convidados para a reencarnação. Uma nova encarnação. É quando a espiritualidade superior ela vai plasmar na nossa frente assim um telão mais sofisticado do que o mais sofisticado dos telões LEDs. Nós vamos assistir um filminho, né, com momentos da nossa vida, com os melhores e os piores, né? E não adianta dizer que era um sósia, alguém muito parecido comigo, né? Não, eu não cometi esse erro, não fiz isso aqui, não. Isso aqui era uma pessoa muito parecida comigo, mas não tem como, né, brincar com a espiritualidade. E, na verdade, no fundo, nós sabemos onde nós erramos e o que nós fizemos, né? Onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência, né? Então, a gente vai ver esse filminho e vamos avaliar junto com a espiritualidade o que acertamos e o que erramos, né? Para quê? Para que a gente possa planejar a nossa volta para cá, a nossa reencarnação. Como é que vai ser a nossa próxima encarnação? É o chamado planejamento reencarnatório ou planejamento espiritual, que é diferente de destino, viu, gente? É diferente. Destino, como a gente entende, é como se tudo tivesse traçado, ou se a maior parte do que acontece na vida da gente fatalmente tinha que acontecer, né? E, na verdade, não é bem assim, não. Planejamento espiritual é diferente de destino. No planejamento espiritual, quando a gente está se preparando para reencarnar, e a espiritualidade faz a gente ver esse filme, né? E prepara a gente para retornar, o que é que acontece? A gente vai, se a gente tiver o merecimento, a gente vai até escolher com a espiritualidade o gênero de provas que nós vamos passar aqui, certo? Neste planejamento reencarnatório, estão previstas algumas situações. Por exemplo, um mundo em que a gente vai reencarnar. E em quais condições a gente vai reencarnar? Na riqueza ou no conforto, não necessariamente na riqueza, mas com o mínimo de conforto material, ou na pobreza, ou até abaixo da linha da pobreza, né? E isso tem um sentido, né? Vou reencarnar com conforto ou na riqueza para eu ser provado,
testado, né? Porque, acreditem, a riqueza e o conforto são uma prova maior do que a pobreza. E sabe por que é uma prova maior? A riqueza e o conforto são uma prova maior? Porque ela vai testar a gente se a gente vai se tornar materialista, avarento, se a gente vai cometer excessos com alimentação, com bebidas, né? Com uma vida hedonista, né? Se a gente vai ter a gente vai ter usar parte desse conforto para ajudar quem menos tem, né? E isso é uma missão também, né? Quando a gente toma emprestado, né? Porque é um empréstimo de Deus, esse conforto, a gente tem que prestar contas disso. E para prestar conta disso, a gente vai ter mais condição de ajudar mais gente também, né? Instituições de caridade, orfanatos, né? Tem ricos que mantêm institutos de pesquisa que estão aí buscando curas para a doença, né? AIDS, câncer, Covid-19, né? Enfim, será que a gente vai aproveitar essa chance de vir no conforto? Ou o conforto vai ser realmente aquela prova que pode nos levar, inclusive, à queda? Não é a riqueza em si, é a falta de cabeça da gente, de equilíbrio para administrar o conforto, né? Ou vai vir na pobreza justamente porque está tendo a humildade de reconhecer que quando teve a oportunidade de ter conforto, aquilo não foi bem administrado e levou à queda espiritual. Excesso de comida, excesso de bebida, uma vida só hedonista, não ajudou ninguém, né? Não contribuiu em nada com a sua riqueza. Se tornou avarento, orgulhoso, vaidoso, humilhou as pessoas que não tinham o que ele tinha, né? Enfim, vai vir na riqueza ou na pobreza. Muitas vezes a profissão que a gente tem hoje, uma coisa acordada lá na espiritualidade. Eu tenho certeza que eu escolhi ser professor. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que isso foi um acordo lá na espiritualidade, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Ser professor. Ser professor, ser gari, ser motorista de ônibus, ser motorista de aplicativo, ser médico, ser psicólogo, ser jogador de futebol, ser um cantor famoso, ser um ator famoso, ser engenheiro, administrador de empresas, né? Tudo é uma missão. Eu posso vir já acordado, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, enfim. Quando a gente pode vir acordado isso com a espiritualidade para trabalhar determinados aspectos, né, na evolução do espírito. A profissão, a mediunidade ostensiva, né? Isso é um acordo que já vem da espiritualidade. Eu posso já ter acordado na espiritualidade a vir médium ostensivo. Né? É uma missão e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de resgatar erros do passado e de evoluir, né? Então, a mediunidade, a família que nós temos, isso é a coisa mais certa, né? Não existe acidente biológico e Deus não joga dados. A família que nós temos é a que nós precisamos e merecemos. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Os pais, os irmãos, sogro, sogra, filhos, tios, tias, sobrinhos, né? Primos. Estamos no lugar certo com as pessoas certas. A família que nós temos é a que precisamos e merecemos. Certo? A reencarnação, inclusive, explica isso, né? Famílias unidas, espíritos simpáticos, espíritos que têm afinidade. Famílias com problema de desavença, geralmente inimigos ou desafetos de outras encarnações, que estão vindo juntos justamente para se reajustarem, se entenderem, se perdoarem. A reencarnação explica. A reencarnação explica. Então, a família que nós temos, tudo isso aí, meus irmãos, veio predeterminado no planejamento reencarnatório. Então, Paulo, pelo que você está falando aí, então, destino existe, veio tudo predeterminado, veio tudo já decidido. Não. Eu me arrisco a dizer que a maior parte dos fatos que ocorrem na nossa vida são fruto do nosso livre-arbítrio.
são fruto das nossas escolhas. É plantação e colheita permanente. Permanente. E se tudo viesse pré-determinado, eu não teria a responsabilidade pelos meus erros e nenhum mérito pelos meus acertos também. Vocês acham que alguém viria com a missão de ser criminoso? Ou um estadista corrupto? Ou enfim. Será que Deus daria essa missão? Claro que não. A gente não viria com missão de vir assassino, corrupto, enfim, uma pessoa que tem uma vida fora das leis de Deus. Claro que não, é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Então, eu me arrisco a dizer que a maior parte do que ocorre na nossa vida é plantação e colheita. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mais do que veio pré-determinado. O próprio Evangelho, eu gosto muito de citar isso aí do Evangelho. O Evangelho explica as nossas causas anteriores e atuais das nossas aflições. Resgates de outras encarnações e erros que eu posso estar cometendo hoje. Então, a reencarnação também explica dessa forma. Bom, planejada a volta para a carne, a reencarnação, o que é que nós vamos ter? A reencarnação em si. É quando a espiritualidade vai ter todo um trabalho de engenharia, uma coisa belíssima mesmo, de compactar uma energia, né, vibratória grande, que é um espírito, uma célulazinha bem pequenininha, chamada célula-ovo ou zigoto, né, que é o resultado do encontro do espermatozoide, gameta masculino, com o óvulo, gameta feminino, formando a célula-ovo ou zigoto, né? Enfim, é naquele momento ali que começa a beleza, que é a reencarnação, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, formando a célula-ovo ou zigoto. Ali começa, durante a fecundação, a reencarnação. Lembrando que a espiritualidade vem naquele trabalho, como eu falei para vocês, um trabalho de engenharia, né? Belíssimo, né? Que é compactar um espírito, uma célula pequenininha que vai crescer no útero materno, né? À medida em que o bebê vai se desenvolvendo no útero materno, o que é que vai ocorrendo? O espírito vai se ligando ao corpo através do perispírito, ou MOB, modelo organizador biológico. O perispírito é o elemento semimaterial que liga o espírito à matéria, né? Vai ligando o espírito à matéria. Ele é a forma do nosso corpo físico, além dele servir como elemento que ajuda no processo de reencarnação, de ligar o espírito à matéria, ele é a forminha do corpo físico. A atual aparência que eu tenho é resultado do meu perispírito, mais as características genéticas que eu herdei da minha mãe e do meu pai, e de outros antepassados, né, da minha família, né? Enfim. Então, na medida em que o espírito vai reencarnando, né, vai se ligando à matéria, o perispírito ele vai moldando o corpo físico e ligando o espírito à matéria. Depois de 9 meses, a gente sabe que alguns bebês nascem prematuros, né? 8 meses, 7 meses, e isso tem um sentido também, né? Aquilo ali tem todo um sentido, né? De resgate para o bebê, para os pais, né? Quando a mãe dá a luz e o bebê dá aquele primeiro choro, ali a reencarnação está quase completa, certo? Mas aí o processo vai ficando lento novamente, lento para a gente, né? Com a nossa convenção de tempo humana, né? E aí a reencarnação ela praticamente se completa depois que a criança ela completa 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade a gente está em processo de reencarnação, de ligação do espírito à matéria. Não é belíssimo isso? Agora é importante que se diga, meus irmãos, eu falei aqui da situação de que a gente pode escolher o nosso gênero de provas, participar do nosso processo reencarnatório, né? Planejamento reencarnatório, mas tem espíritos que não têm essa condição,
não tem esse merecimento, não tem essa maturidade espiritual, e aí eles reencarnam compulsoriamente. São as chamadas reencarnações compulsórias, que é quando a espiritualidade é quem planeja, né, a reencarnação daquele espírito, que muitas vezes nem quer reencarnar. Né? Ele é tão rebelde, ele é tão inconsciente da necessidade que ele tem de evoluir e de reencarnar, que ele recusa. Né? Ele tenta, muitas vezes, até fugir. Né? Alguns até rejeitam, né, os pais que eles vão ter, provocando alguns abortos espontâneos também. Tentando fugir de todo um processo que ele precisa passar. Porque é um processo para todo mundo evoluir. Né? Então, observem que na reencarnação compulsória, que geralmente é para espíritos que têm uma carga de compromissos muito grande. Né? Pessoas que cometeram crimes hediondos, corrupção, enfim. São espíritos realmente muito imperfeitos. Aí eles não participam do planejamento reencarnatório, eles meio que, entre aspas, são obrigados a reencarnar. Porque é como, simbolicamente, né? É como o pai que bota a gente de castigo ou faz a gente fazer uma atividade edificante antes de brincar, por exemplo, quando a gente é criança. Para ensinar mesmo. Né? Porque é necessário. Né? Eu preciso. Desde criança eu fui ensinado pelos meus pais que antes de brincar, né, você tem que estudar. Então eu só brincava depois que eu fazia as atividades de casa, né, da escola, melhor dizendo. Depois que eu fazia as tarefas da escola, que na minha infância, né, eu tinha o direito depois de brincar, eu e meus irmãos. E assim a gente foi educado, né, nessa disciplina, né, graças a Deus. Meus irmãos, existe uma situação na reencarnação chamada véu do esquecimento. Véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? É justamente a gente esquecer do que a gente foi e o que a gente fez em encarnações anteriores. Tá? Kardec até questionou isso ao Espírito em Verdade. Como posso eu me arrepender de faltas que eu não me lembro? Qual é a utilidade prática disso? Né? O objetivo. Qual é a finalidade disso? E aí, o Espírito em Verdade respondeu, olha, Deus assim prefere para que o livre-arbítrio seja potencializado. Por quê? Porque se a gente lembrasse, meus irmãos, tudo que a gente fez, o que a gente foi, a gente ia travar. A gente ia parar no canto, no tempo e no espaço. Imagine, eu descobri que em outra encarnação, em encarnações anteriores, eu fui um assassino, um criminoso. Né? Se aqueles que são meus pais hoje, eu descobrisse que eu os prejudiquei, aquilo ia me dar um remorso, uma angústia. Né? Quer dizer, isso é travar, gente. Ou então ia resgatar vaidades necessárias, né? Descobrir que a pessoa foi príncipe, foi rainha, né? Foi um papa poderoso, enfim, teve uma posição de destaque na sociedade, uma pessoa poderosa, influente, rica, né? Isso poderia, de certa forma, alimentar uma vaidade desnecessária. Né? Então, Deus prefere que a gente, ao reencarnar, esqueça o que a gente fez, o que a gente foi, porque é melhor para recomeçar do zero, para a gente consertar os nossos erros, recomeçando do zero, sem estar lembrando muita coisa que a gente fez e que a gente foi. É melhor assim, eu prefiro também. Depois que o Espiritismo nos ensinou, né, que a melhor encarnação que a gente está vivendo é essa, com todas as imperfeições que nós sabemos que nós temos, imagine as encarnações anteriores, né? A carga de erros e de imperfeições que a gente não tinha. Se essa encarnação, a gente reconhecendo, nós reconhecendo que temos muitas imperfeições, se essa é a melhor encarnação, imagine as anteriores, quando nós éramos espíritos mais atrasados mesmo, né? Mais imperfeitos. Então, melhor o véu do esquecimento. E como é que ocorre isso? Quando a gente reencarna, como eu falei para vocês, essa matéria, ela é importante para a evolução do espírito? O corpo físico é importante para a evolução do espírito, e principalmente para adaptar o espírito ao mundo material. Mas, ao mesmo tempo, esta matéria, que é densa, é pesada, ela oculta muitas das nossas faculdades e capacidades. Então, uma delas é a nossa memória. E, de certa forma,
a gente acaba vendo em flashback, ou em sonho, ou em déjà vus, situações que a gente já viveu. É como se a gente fosse tendo algumas revelações ao longo da vida, né? Em flashback, a gente pode, ao longo da vida, ter revelações rápidas, se Deus achar que isso é necessário. E a questão, né? Já vou entrar nos 5 minutos finais aqui, e a questão, por exemplo, das terapias de vidas passadas. Isso é polêmico, né? Vejam só. Se Deus criou o véu de esquecimento, por que existe terapia de vidas passadas? Bom, meus irmãos, e aí eu recomendo as obras do grande Brian Weiss, né? Muitas vidas, muitos mestres, Só o Amor é Real, grande, grande psiquiatra norte-americano, Brian Weiss, né? A questão é o seguinte, pouquíssimas pessoas têm a necessidade real de fazer uma terapia de vidas passadas. O Dr. Brian Weiss fez uma terapia de regressão de memória. Ele era cético de espiritualidade até então, até tratar uma moça que ele modificou o nome para uma questão de ética, que ela chama de Kate, né? Catherine, né? Catherine, Kate. Depois que ele tratou essa moça, fugiu ao controle dele, mas não da espiritualidade, a terapia de regressão de memória resultou numa terapia de vidas passadas, que resultou na cura de todos os traumas e fobias daquela moça e fez com que o Dr. Brian Weiss se tornasse um espiritualista convicto, como ele é até hoje. Né? Então, vejam só, terapia de vidas passadas só é indicada para pessoas que têm traumas, fobias muito pesadas para serem tratadas. Se for pela vã curiosidade, é melhor não fazer a terapia de vidas passadas. Curiosidade é o pior critério de escolha de fazer uma terapia de vida passada. Eu, particularmente, não tenho nenhuma curiosidade de saber o que eu fiz e o que eu fiz. Eu prefiro me trabalhar hoje para ser um espírito melhor hoje e amanhã. Né? Mas só pessoas que realmente têm traumas e fobias, por exemplo, gente que não entra em água de jeito nenhum, não entra numa piscina, não faz um passeio de catamarã, não entra, medo terrível de avião, não entra em avião, medo terrível de altura, claustrofobia, medo de lugar fechado, precisa usar elevador e não usa. Então, quando esse trauma, essa fobia realmente atrapalha a vida da pessoa, aí ela tem a necessidade real de fazer uma terapia de vidas passadas, mas esse processo tem que ser bem conduzido, porque se não for bem conduzido, vai ser até pior, vai ser um desastre emocional psíquico. Certo? Bom, meus irmãos, a gente está no minuto final aqui. Eu quero fechar esse estudo dizendo que a reencarnação é a prova da justiça de Deus. Né? Ela é quem explica essas variáveis da vida. Né? E se a gente só vivesse uma vida, uma única vida, não haveria justiça. Né? Porque imagine, um nasce mendigo e o outro nasce milionário. Um nasce cheio de saúde e o outro com quase nenhuma saúde. Um nasce cheio de talentos e aptidões e outro nasce com muitas dificuldades cognitivas. Quer dizer, a reencarnação ela é a prova da justiça de Deus. Né? E do mesmo jeito, o que é mendigo hoje pode vir no conforto material numa outra encarnação e vice-versa. Né? Porque descer na hierarquia social não significa descer na hierarquia espiritual. Né? Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Por aí. Né? Então, a reencarnação é, acima de tudo, a prova do amor de Deus por nós. Porque ele sempre nos permite, assim como numa escola, numa série, né, que uma pessoa pode vir a repetir numa escola, ou uma cadeira que vem a repetir numa universidade, a reencarnação é a oportunidade da gente evoluir, aprender, resgatar erros do passado e recomeçar. Né? Consertar coisas equivocadas que nós praticamos. Né? Consertar, ajustar e evoluir. A reencarnação é a prova que Deus nos quer ver felizes. Né? Quantas encarnações são necessárias para atingir a pureza espiritual?
quantas forem necessárias. Vai depender do esforço de cada um. Se a gente se esforçar bastante, em menos encarnações atingiremos a chamada pureza espiritual, bem-aventurança. Mas se estamos achando que quando atingimos essa pureza, a gente vai ficar num local paradisíaco, numa rede, de frente para o mar, né, descansando, pelo contrário, aí é que quando a gente atingir a pureza espiritual, aí é que a gente vai trabalhar pela evolução dos que estão abaixo, assim como hoje nós dependemos dos espíritos que estão acima da gente para nos auxiliar. E nos auxiliam, né? Através do conhecimento, através do exemplo. Certo? Enfim, a gente fica por aqui. Eu agradeço por mais essa oportunidade, né? Pelo clima de paz, de harmonia, e por toda a assistência prestada aqui pelos irmãos encarnados e desencarnados. Muito bom, Paulo, sua palestra, trazendo essas explicações maravilhosas sobre o processo de reencarnatório, né? A gente, como você disse, né? A reencarnação é uma prova do amor de Deus para nós, não tem a menor dúvida. E nós, enquanto estamos aqui encarnados, devemos aproveitar o máximo, né? Essa encarnação para nós evoluirmos. E tendo a certeza de que, ao desencarnar, nós, no plano espiritual, na erraticidade, como nós chamamos, nós iremos passar por um período de muito trabalho, de muito aprendizado, para poder, na encarnação seguinte, nossa próxima reencarnação, estar um pouco mais evoluído e assim continuar a nossa jornada evolutiva junto até chegarmos próximo a Deus, nosso Pai amado. É muito bom a gente ter uma palestra como essa, nos trazendo esclarecimentos sobre a reencarnação. Essa coisa tão maravilhosa e essa prova de amor de Deus para conosco. Mas vamos então fazer a nossa prece final. Eu vou pedir a você para fazer, mas antes de você fazer a prece, lembro a todos os nossos frequentadores, aqueles que estão em tratamento espiritual, que logo após o término da prece, nós iniciaremos o trabalho de vibração e de tratamento à distância de todos os irmãos que estão em tratamento, agora de 9 até as 9h30. Então, está com você a palavra, Paulo. Por favor, faça a prece de encerramento. Obrigado, Douglas. Vamos elevar o nosso pensamento, então, meus irmãos. Vamos imaginar Deus como uma luz muito forte que atravessa todo o universo, que é infinito. Uma luz bonita, forte e, ao mesmo tempo, calma, perfeita. Deus, inteligência suprema do universo. Amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta. Caminho, verdade e vida. Espiritualidade é minha. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estudos, de aprendizados, inclusive para esse que vos fala. Agradecemos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela reencarnação. Pelo Senhor nos dar sempre esta oportunidade de recomeçar aquilo que fizemos de mal feito ou aquilo que podemos aperfeiçoar, melhorar, ajustar. Sobretudo, pela prova, Senhor, da Tua compaixão, do Teu amor por todos nós, e poder nos dar essa oportunidade de melhorarmos espiritualmente. Né? Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento, de alegria com que decorreu o nosso estudo. Rogamos pelos nossos irmãos mais sofridos, sempre, que eles possam receber boas vibrações, que mãos amigas, caridosas, amorosas, possam aliviar o sofrimento dos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, no sertão nordestino, no continente africano, na Ásia, na América Latina, nos países de extrema pobreza. Nossos irmãos que se encontram desencarnados, sofrendo no umbral, no vale dos suicidas, ou mesmo vagando aqui pelo plano material, né? Sem saber sequer que desencarnar. E todos esses irmãos sejam assistidos,
amorosamente. Que eles possam também tirar aprendizados dessas experiências expiatórias. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e devolvemos a palavra ao nosso amigo irmão Douglas, para que o mesmo possa dar finalizado na primeira parte da noite de hoje, em muita paz. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, à espiritualidade da casa, ao nosso querido Mestre Jesus, para encerrarmos mais essa palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Uma boa noite para todos e uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Um abraço em cada um. Feliz Páscoa e obrigado a todos. E vamos agora iniciar o nosso trabalho de vibração. Feliz Páscoa para todos.